Olá, papai e mamãe! Mamaline aqui, fazendo um videozinho pra quê? Pra responder as suas perguntas da nossa caixinha do Instagram. Nós abrimos, nesse período de férias, né? Nós abrimos a caixinha de perguntas para termos essa interação e aproveitarmos esse tempo tão especial pra gente ter uma dinâmica diferente, né? Não é vídeo que você senta e ouve. Eu tô respondendo as suas dúvidas que foram encaminhadas com muito carinho pro nosso canal. Então agora a gente vai responder. Você sabe que me impressionou que um tema que tá assim, sendo o mais procurado é assunto de irmãos, essa dinâmica familiar. E já falamos sobre irmãos terem ciúmes de outro irmão, já falamos sobre como corrigir sem a gente sobrecarregar o filho mais velho, né, o irmão mais velho, sem que isso vire um problema depois, né, porque pode virar, né, ele pode de repente começar a pensar, se não existissem irmãos, a minha vida seria muito melhor, né? Então, para que possamos ensinar os nossos filhos a valorizarem essa dinâmica familiar, esse convívio familiar, essa preciosidade que é ter uns aos outros, a gente vem conversando e eu achei interessante a pergunta que fizeram. A pergunta é a seguinte: como fazer quando há preferência de um irmão pelo outro, tendo mais do que duas crianças em casa? Gente, vou contar causa da mama, meu braço tá doendo, vou passar pro próximo. O Ian, piquititinho, ele sempre foi muito amoroso, de falar, ai, te amo, mãe, amo você, amo o outro, amo você, amo o planeta todo. Só que ele tinha uma dinâmica interessantíssima. Ele falava assim, Natan, eu amo você, mas eu gosto mais do Peter. E assim, eu ficava pensando, como eu vou fazer para isso não virar um problema de rejeição no irmão, né? E interessante que vou contar uma coisa pra vocês, não é porque o Peter era mais legal com ele, não. Era o contrário, o Natan era super parceirão, o Natan era aquele que brincava com ele, apesar de ser mais velho, né? Ou seja, a distância de idades era maior, né? Ele era o mais paciente, o que tinha paciência de brincar com ele, descia o nível, sabe? Gostava de brincar com ele das coisinhas que ele gostava, procurava ter tempo com ele, e ainda assim ele virava e falava. Eu lembro que uma vez eu até falei assim, filho, mas você fala isso, mas o Natan, ele é muito mais legal com você do que o Peter, porque o Peter nunca queria brincar com ele do que ele queria brincar. Ele achava tudo que o Ian queria fazer chato, porque ele era grande e o Ian era pequititinho, né? Não vou fazer coisa de criança pequena. Mas, assim, vamos ser honestos. Eu li um livro há muitos anos atrás que ele fala que as crianças se relacionam em pares. Então, eu lembro até que eu pensei na hora quando eu li isso, eu falei, Deus, eu tive 3, eu podia ter tido 4, que aí ficava 2 pares e pronto, ó, tava tudo resolvido, né? Sempre vai ficar um tentando pertencer, né? E é interessantíssimo isso, porque de fato, o ser humano, né, como indivíduo, ele tá sempre procurando o par, né? Aquele amigo que vai ser o par dele, aquele amor, né, que vai ser a companheira ou o companheiro da vida dele. Então, natural existir isso, a gente só precisa tomar cuidado para minimizar os impactos, né? Então, por exemplo, quando eu percebia que isso ficava muito gritante, apesar do Natan ser muito de boa, ele sempre foi de boa, quando ele falava isso, de eu amo você, mas eu amo mais o Peter, era tão engraçado, que o Natan falava assim, ei, Ian, mas eu também amo o Peter, mas eu também amo muito você. E meio tipo, morri o assunto. Mas eu procurava reforçar esse amor que talvez não era tão verbalizado. Eu procurava reforçar. Então, quando eu via, por exemplo, o Ian tendo atitudes carinhosas com o Natan, né? O Ian tendo esse desejo de fazer alguma coisa com o Natan, eu falava, tá vendo, filho, como ele te ama? Tá vendo? E é normal a criança ter, no caso, né, na minha dinâmica, depois analisando, eu fiquei pensando, o fato dele não ter certeza se o Peter queria fazer as coisas com ele, se o Peter realmente amava ele incondicionalmente, como ele tinha certeza que o Natan amava, fazia com que ele quisesse conquistar aquele lugar, né? Então, assim, tem tantas dinâmicas acontecendo, eu acho que dentro desse cenário familiar é normal, né? Tem sempre alguém dentro, pensa numa família grande, né? Todos os irmãos
Normalmente eles vão encontrar um que vão se dar melhor, vão encontrar um que tem mais afinidade, ou que tem um carinho especial. Então a gente precisa, como pai, né, como responsável, saber administrar o ambiente familiar de forma que o nosso filho entenda que, mesmo que não haja aquela proximidade maior com um, né, que ele tem naquele irmão alguém especial que entrou na vida dele com um propósito de colorir a vida dele com nuances que ele não experimentaria se não houvesse aquele privilégio. Eu sempre fiz questão de que os meninos dividissem quarto, apesar de termos quartos para que cada um tivesse o seu quarto. Para quê? Para que eles tivessem esse valor da vivência, né? De experimentar o comum, de ver que um tem um ritmo, outro tem outro, de que um gosta de travesseiro alto, outro gosta de travesseiro baixo, e carregar isso para a vida. Porque hoje, eu lembro, minha mãe foi muito feliz de fazer isso comigo, com meu irmão também, até uma idade a gente dividia quarto, mesmo tendo mais quarto em casa. E isso é muito bacana. Eu lembro do ritmo do meu irmão ser um, meu ser outro. Depois chegou a minha irmã e como que foi diferente a dinâmica da casa e como que é bacana a gente pensar que a vida tem cores e nuances diferentes porque tem pessoas diferentes na nossa vida, né? E por que deletar um, né? Se tô satisfeito com esse, não quero o outro. Não, a gente pode estimular. Então, como agir numa situação dessas? Primeiro, né? Aproveite as circunstâncias para fortalecer o carinho de um irmão pelo outro, para que não haja rejeição. Então, aquele que de repente é o menos querido, você mostrar para ele que ele tem a sua relevância, que ele tem a sua importância, e certamente haverão momentos em que isso vai ser possível, que você aproveite o gancho para fazer, né, essa aproximação. E num outro cenário, você pode também reforçar, e eu fazia muito isso, né? Quando o Natan era super generoso de deixar de brincar do que ele estava brincando, de algo do interesse dele, para buscar o interesse do irmão, menorzinho, para querer agradá-lo, eu falava, meu filho, olha esse irmão que você tem, que coisa mais preciosa. Nossa, o Natan é muito legal, olha como ele é fofo, ele parou de brincar para brincar com você. Nossa, ele te ama muito. Então eu ia construindo esse entendimento. Para quê? Para que ao longo dos anos as coisas fossem se acomodando, se ajustando e eles aprendessem a partilhar o amor sem ter essa necessidade da preferência, né? Agora, leve sempre em consideração que existem sim essas questões de afinidade, existem sim essas questões de realmente o ser humano se relacionar em pares. Então é comum, de fato, que possa haver uma preferência, mas a gente não pode deixar que isso se transforme em algo negativo. Então vamos ajudar os nossos filhos, né, os nossos lares a terem esse ambiente. Eu lembro que uma vez os meus filhos começaram a falar, eu gosto mais do papai do que de você. E já era comentário assim, não era nem de pirraça, né, porque nunca houve esse ambiente para não te odeio, nada disso, né, mas num sentido de mãe, eu gosto mais do papai do que de você. Eu falei, sério? Eles, sério? Eu falei, a mamãe também ama muito mais o papai do que ama vocês. Eles, mãe? Eu falei, o papai é o amor da minha vida e a gente é igual, eu amo muito mais o papai do que vocês. Eles, mãe, uma mãe não devia dizer isso para um filho, que ela ama mais o papai do que os filhos. Eu falei, não, filho, olha só, se a mamãe não amasse o papai o tanto que ela ama, vocês nem iam existir. Vocês já pararam para pensar nisso? Eles fizeram uma cara de espanto. Eles, eu falei, então não é bom que a mamãe ama mais o papai do que ama vocês? Eles, eu falei, então tá bom, então ó, tá todo mundo igual, tá todo mundo bem. Então assim, né, vamos encontrar o lado gostoso, bonito da convivência, da vida, e descobrindo maneiras de reforçarmos o amor mútuo, né? Então, tem valores, todo mundo tem valor, mesmo que não haja afinidade, a proximidade tão grande quanto um filho tem com o outro, né? Existe o valor, existe aquele carinho que você carrega, existe aquele amor, né? Que você vai carregar para a vida, independente se a pessoa está do seu lado ou não. E que você, como pai, como mãe, possa ser esse incentivador
ao seu filho ter esse olhar de quão precioso é ele ter irmãos com suas naturezas diferentes, com seus pensamentos diferentes, com suas maneiras de ver a vida diferentes, mas que não dividem, acrescentam, né? Que trazem uma cor diferente, um sabor diferente para a vida deles. É isso, gente. Eu vou tentar desligar aqui que eu sou ruim de internet, de tecnologia, mas a gente tá saindo bem, né? Tá gostando? Bota aí no comentário que eu quero ler. Beijo!